sou Argel Cardoso, tenho 39 anos, nascido na cidade de Lindóia, interior de São Paulo. Atualmente moro em São Bernardo do Campo. Eu tive uma infância muito simples, né? Nascido no interior, primeiro filho de 6, né? Minha mãe sempre foi uma mulher bem humilde, conseguiu criar os 6 filhos. E tive uma infância maravilhosa, uma infância brincando na rua, se divertindo, uma infância bem produtiva. Eu comecei a praticar judô com 15 para 16 anos, através dos meus irmãos. Eles praticavam judô e aí teve uma competição que tinha que acompanhar eles, porque eu era o mais velho e minha mãe não podia ir por causa do trabalho. Eu acabei indo nessa competição e assim que eu vi a primeira luta dos kids, né, que são crianças de 5, 6 anos, eu me apaixonei pela primeira vez e logo em seguida eu já comecei o judô e estou até hoje praticando judô. O judô passou de hobby para profissão quando eu iniciei a minha faculdade de educação física. Meu professor de judô, ele me disse que eu tinha esse feeling para ser um professor de judô e ele disse que eu teria que fazer uma faculdade. Foi aí que eu decidi me matricular e um belo dia um professor de basquete, ele estava falando sobre uma entrevista sobre os jogadores de basquete do Brasil e perguntou se a gente tinha lido. E ninguém respondeu, porque ninguém tinha lido sobre essa matéria. E ele disse para a gente, né, na aula, que a gente tinha que parar de ver reality shows para poder vivenciar aquilo que a gente estava fazendo. A gente tinha que praticar o que a gente estava aprendendo. Foi aí que eu entendi que eu precisava realmente buscar o meu sonho, que era ser professor de judô. Foi aí que eu larguei a minha profissão, que eu trabalhava numa loja de material de construção e me desafiei aí a ganhar um salário de R$150 por mês. E para quem pretende ser um professor, para trabalhar com esporte, você tem que entender que você vai trabalhar com sonhos. E você tem toda a ferramenta para ajudar nessa realização. Então você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que estar focado e saber que você é uma ferramenta para a realização desse sonho. Meu diagnóstico câncer foi depois que um dente meu caiu, do nada. Não tinha problema nenhum problema dentário. Bom, aí passou o final de semana, eu resolvi procurar uma dentista para ver o porquê que o dente havia caído. Chegando lá, ela me examinou, me deu um antibiótico e falou assim, durante 7 dias você vai tomar esse antibiótico. E aí eu cheguei nela, voltei depois dos 7 dias e ela me falou, olha, seu problema não é dente. Eu vou te encaminhar para um bucomaxilar no Hospital São Paulo e eles vão verificar o que é o seu problema, mas vai lá hoje que você precisa ir com urgência. Bom, naquele mesmo dia eu saí dali, fui para o Hospital São Paulo e o Dr. Juliano estava saindo. E eu falei para ele o que tinha acontecido. Então ele marcou uma consulta para mim no dia seguinte já, para fazer uma biópsia. E eu tinha que aguardar mais 7 dias. Só que nesse intervalo eu tinha uma coisa que para minha vida era que eu buscava o tempo todo. Era a faixa preta. Eu esperava mais de 8 anos para ser uma faixa preta. E eu acabei fazendo o exame, meio que sabendo que eu já tinha o câncer. Foi um momento difícil, porque nesse mesmo dia meu avô faleceu e foram coisas difíceis na minha cabeça, né? Por saber que poderia estar com câncer, meu avô havia falecido no dia do meu exame, eu não saberia se eu ia passar no exame, mas graças a Deus deu tudo certo e 3 dias depois, 4 dias depois, eu descobri o diagnóstico, né? Eles deram o resultado que era um linfoma. E aí eu comecei a correria para poder arrumar uma internação, porque é um câncer raro, um câncer grave no sangue e é um câncer que não tem cura. Mas não tem cura, então faço tratamento até hoje e eu consegui me internar no dia 31 de dezembro de 2011. Foi quando eu comecei o tratamento. Então eu passei o ano novo dentro do hospital, passei meu aniversário,
o Dia das Mães, todos os dias mais importantes, mas sempre com a minha mãe do lado. Ela veio do interior, depois que o pai dela havia falecido, e ela veio para me ajudar, e a minha mãe foi assim, que mais me ajudou bastante, porque eu morava sozinha, e ela veio para me fortalecer cada vez mais. O judô me influenciou muito nesse problema que eu tive, porque a gente aprende que a gente cai 7 vezes e levanta 8. Então eu comecei a entender que aquilo para mim era como se fosse um campeonato, uma competição na que eu era derrotado e eu tinha que levantar e buscar melhorar aquilo, buscava melhorar a vitória. Então o judô me ajudou muito nessa parte, porque se não fosse ele, eu acho que eu teria perdido a cabeça. E eu até mesmo tinha acabado de pegar a faixa preta e eu ainda não tinha usado a faixa preta. Então aquilo me motivava bastante a sair dali. Porque eu queria colocar aquela faixa, porque 8 anos esperando. Então é um tempo de sonho que eu não queria terminar ali, não queria pôr um ponto final. Os impactos que o câncer acabou me prejudicando foi porque eu tive que ficar 6 meses fazendo tratamento de quimioterapia. E eu ficava muito fraco e como eu fiquei internado, eu não podia ficar fora do hospital, porque eles achavam que ia pegar uma bactéria, eu corria esse risco. E depois que eu tive alta, o médico me disse que eu teria que voltar pelo menos uns 4 meses depois da alta. Só que eu acabei não escutando o médico, porque eu precisava daquilo, eu precisava estar dentro do tatame. Foi aí que eu conheci um grande amigo, o Cristian Cesário, que me apresentou o Judô Veteranos, que é a classe que eu estou competindo hoje. E aí, 2 meses depois, eu já me desafiei aí numa competição, sabendo que eu não estava preparado, ainda não tinha peso, eu estava magro, perdi muito peso por causa da quimioterapia, mas mesmo assim eu precisava daquilo, eu precisava voltar a competir, sentir que eu estava vivo, que eu estava dentro do tatame. Ele chegou a encaixar o Sancaco, é o Argeu, aqui de São Bernardo do Campo. Professor Argeu, grande amigo. Olha a pegada lá. Tenta Outigari, defendeu bem o ataque. Vai roletar, roletou, hein? Ele roletou aí o Argeu. Roleta é isso, dá o estrangulamento em giro. E agora ele está tentando a imobilização, o Argeu vai se protegendo. Segue aí tentando o estrangulamento, ele tenta encaixar. Olha só, no close, ó. Você vê de pertinho a tentativa do estrangulamento. O Argeu está segurando bem. Vamos ver. Está puxando quando é paralisada a luta pelo árbitro central. Lance aí. Parabéns ao nosso câmera aí. Pegou de pertinho o lance. Segue a luta. Posicionando para a pegada. Pegou a manga. Domínio, pegada de esquerda aí do Argeu, pegada de direita do atleta de branco. Mas a manga está sendo dominada pelo Argeu. Olha lá, olha a manga. Ó. Tentativa de ultimata. Outigari, Ipon! Ipon de Outigari. Ele começou com ultimata e ele enganchou a perna. Minhas maiores conquistas no judô, eu digo que foram meus alunos, meus amigos que eu conquistei dentro do judô. E depois veio as medalhas. Eu comecei a ganhar depois do câncer. Então, eu digo que o câncer ele não foi ruim. A gente tem que entender que, às vezes, a gente tem algum problema e esse problema, ele vem para ajudar, ele vem para te fortalecer, de alguma forma. Então, você tem que tirar algo bom. E o câncer, ele me trouxe algo bom. Porque depois do câncer que eu comecei a entender que eu tinha que viver a vida mais simples, mais de boa, E eu fui conquistando as medalhas depois do câncer, porque eu já não tinha mais a preocupação de ser atleta ou de trazer resultado. E aí fui para o primeiro mundial, eu acabei perdendo na primeira luta, fui para o segundo, perdi a disputa de terceiro, e aí em 2016 veio a tão sonhada medalha de mundial, que foi a prata, que foi nos Estados Unidos. Aí depois veio o bronze em Cancún, foi em 2018, e títulos nacionais que eu conquistei. O ano passado, em 2019, eu conquistei todos os títulos oficiais do estado de São Paulo, Copa São Paulo, Open, Paulista, mas veio livre, não veio mais aquela coisa obrigatória. O judô significa tudo para mim, Hoje eu vivo ele 100%.
Ele é uma arte marcial que nos ensina muito a ter disciplina, a respeito, e isso a gente acaba levando para fora, né? Fora do judô. O legado que eu quero deixar é que a gente tem que viver todos os dias essas coisas mínimas que a gente não valoriza, né? Coisas simples como amizade, família, isso a gente tem que valorizar e a gente acaba, às vezes, na correria do dia a dia, deixando de lado. E são coisas simples que a gente acaba não valorizando. O meu Ikigai é saber que eu posso acordar todos os dias e transmitir todo o conhecimento que eu tenho para meus alunos. E isso que me fortalece e que me faz levantar bem para estar todos os dias disposto para eles.